Prezados alunos, vamos dar continuidade, tá, a esse item dos dissidentes em relação, tá, à escola neoclássica, que já havia apresentado suas primeiras ideias e já uma segunda geração ampliou, tá, as ideias utilitaristas, marginalistas, tendência ao equilíbrio. Então a gente pode dizer que já havia aí no início do século XX uma hegemonia, né, da escola neoclássica. Ao mesmo tempo, né, isso é importante, tá, para os alunos entenderem que ao mesmo tempo que vai se formando, tá, a hegemonia de uma escola, vai se formando também a crítica a essa escola e as dissidências. Tá? E as dissidências também são importantes, também são referências dentro da história do pensamento econômico, também são referências dentro da análise do capitalismo contemporâneo. Os institucionalistas têm os chamados neo-institucionalistas. Os Schumpeter influencia análises históricas sobre o capitalismo contemporâneo, análise microeconômica, tá, sobre a concorrência, são os neo-schumpeterianos. Tá? Assim como os austríacos, tá, que são uma importante referência, tá, à ideologia liberal ou neoliberal. Na aula de hoje, eu quero apresentar a contribuição de Schumpeter. Schumpeter é um autor que todos os demais autores fazem referência a Schumpeter, né, como um grande economista, né, mas, né, pouco utilizam na sua teoria. Como o biógrafo de Schumpeter gosta de colocar, tá? Schumpeter é um autor muito referenciado, tá, mas pouco lido. Tá? E na história do pensamento econômico, tá, o seu livro, Pós-Mortem, História da Análise Econômica, chama atenção porque ele prefere o termo análise econômica do que teoria econômica, né, é considerado a grande referência, né, dos livros de história do pensamento econômico. Tá? Infelizmente não está traduzido para o português, mas todos os livros de história do pensamento econômico fazem referência a esse livro de Schumpeter. Schumpeter vai ter um grande impacto, né, na teoria e na análise econômica, logo no seu primeiro livro, Teoria do Desenvolvimento Econômico, de 1911. Fato interessante que Schumpeter, assim como Keynes, tá, nasceram em 1883, morte de Marx, ano da morte de Karl Marx. Tá? Schumpeter morreu em 1950 e, portanto, o livro História da Análise Econômica foi publicado pós-mortem, tá? Quer dizer, que a sua viúva reuniu o que ele já vinha escrevendo aí no final de sua vida, é a publicação. Mas Schumpeter tem, tá, foi um autor profícuo e prolixo, tá, mas os seus livros de referência são Teoria do Desenvolvimento Econômico, tá, que foi publicado na coleção dos economistas. Depois ele fez um livro aí em 39, que é os Ciclos Econômicos, tá, um livro também que é uma referência porque ele batiza, tá, os ciclos econômicos com o nome, tá, dos autores, dos estatísticos que identificaram ciclos econômicos através da história do capitalismo. Então, se utiliza muito, tá, esse batismo
de Schumpeter, tá? Para os ciclos econômicos, principalmente o ciclo de longo, que ele batizou como ciclo de Kondratiev. Tá? E um livro também, tá? Estranho, né? Que alguns autores não entendem, outros elogiam, que é Capitalismo, Socialismo e Democracia. Tá? Um livro menos otimista, tá? De Schumpeter em relação ao futuro do capitalismo. Tá? Então vamos primeiro fazer essa comparação entre Schumpeter e a escola neoclássica. Mas, assim como eu botei a figura, a caricatura ali no slide 2, que eu coloco como um símbolo da disciplina Macro 3, tá? Que reúne Adam Smith, Marx, Keynes e Schumpeter como os autores que veem o capitalismo e tentam salvar, pelo menos teoricamente, ideologicamente, o capitalismo.